paz do Senhor. Estou aqui gravando esse vídeo porque foi um desafio proposto pela Mari, do blog Passarela Estreita, para que eu compartilhasse uma palavra do Senhor aqui no Face com vocês. Para mim é realmente um desafio porque eu nunca gravei um vídeo, então vou tentar falar alguma coisa aqui na frente de no celular, sozinha, todo mundo dormindo em casa ainda, mas é isso aí. Primeiramente eu quero dizer que uma das melhores coisas que a internet tem me proporcionado é conhecer pessoas maravilhosas, como a Mari, como Raquel, como Lenise, Glenda, tantas pessoas com que a gente conhece só virtualmente, mas que tem edificado muito a minha vida. Bem, a palavra que eu escolhi está em Números, capítulo 14, e o versículo 8, que diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nula dará, terra que mana leite e mel. Eu me propus esse ano a terminar de ler a Bíblia, porque já fazem 9 anos que eu me converti e sempre leio a Bíblia alternadamente. Eu acredito que eu já tenha lido várias partes de todos os livros, mas não a Bíblia completa. E esse ano eu disse, não, vou ler. E lendo o Antigo Testamento, principalmente nessa parte da passagem do povo de Israel do Egito para a Terra Prometida, Deus tem falado grandemente comigo. E quando eu cheguei nessa passagem, nesse versículo especificamente, me chamou muita atenção. Se o Senhor se agradar de nós. Porque o povo, nesse contexto desse livro, tinha saído do Egito, de uma terra de escravidão. Moisés tinha libertado o povo. Eles já tinham passado pelo Mar Vermelho. Deus tinha aberto o mar para eles passarem. E eles se encontravam nesse momento no deserto. E Moisés mandou que 12 espias, 12 homens das tribos, fossem ver como era essa terra, para que eles pudessem possuí-la. E quando esses 12 homens foram espiar a terra, chegaram lá e viram que realmente a terra era muito boa, manava leite e mel, os frutos eram grandes. E quando eles voltaram com a notícia para falar para Moisés, eles chegaram e falaram assim, olha, a terra é muito boa, a terra tem frutos bons, porém o povo que mora lá é muito forte. As cidades são fortalezas e dificilmente a gente vai possuir essa terra. Se a gente for brigar com esse povo para tomar a terra deles, a gente certamente vai morrer. E me chama a atenção a visão que Caleb e Josué tiveram. Eles, junto com mais 10 homens, foram ver a mesma coisa. Mas Caleb e Josué tiveram uma visão diferente. Quando as pessoas, esses homens, foram falar para Moisés e falar para o restante de Israel, do povo que estava lá no deserto, todo mundo começou a se desesperar. Ah, meu Deus, era melhor que a gente tivesse morrido no Egito. Era melhor que a gente não tivesse nem saído de lá. Porque a gente chegou aqui no deserto, vai possuir uma terra que Deus prometeu, mas lá já tem homens fortes habitando. Mas Caleb e Josué tiveram uma visão diferente. Ao invés deles verem a dificuldade, eles colocaram no coração deles, primeiramente, o que Deus tinha falado. Deus tinha dito que eles iriam possuir a terra. Então, se Deus tinha falado, independente do que tinha lá, Deus ia cumprir. Então, muitas vezes a gente está numa situação em que Deus nos prometeu alguma coisa, em que nós temos as nossas terras prometidas. Eu tenho as minhas. Então, eu tenho coisas que eu almejo e que Deus, pela sua palavra, disse que vai cumprir na minha vida. Mas às vezes você quer ver a sua dificuldade ou a dificuldade da situação e não quer acreditar. Então eu tenho uma terra prometida que é de criar os meus filhos na palavra do Senhor, que é de educá-los para que eles sejam bons cidadãos, pessoas de bem,
pessoas tementes a Deus. E o mundo fala o quê? Na escola a criança só aprende o que não presta. No mundo que está hoje, se hoje está assim, quando seus filhos forem adolescentes, vai estar pior ainda. Ou então, nós queremos conquistar bênçãos espirituais. Mas o mundo está perdido. Então, para mim, existem algumas terras prometidas. Talvez para outras pessoas, a terra prometida seja a cura de uma doença, a salvação de uma pessoa na família, um emprego melhor. E Deus já nos prometeu isso. A gente esquece que na palavra de Deus diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dele quando crescer. A gente esquece que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e a gente não crê que Deus pode nos curar. A gente esquece que na palavra dele diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as portas de uma tal forma que venha a maior abastança. Então a gente esquece da palavra do Senhor. A gente esquece o que Deus prometeu e a gente coloca o olho nas nossas dificuldades. Então, quando eu cheguei nesse versículo, que eu vi: se o Senhor se agradar de nós. Então, Josué teve uma visão diferente, mas ele foi consciente de que precisava agradar ao Senhor. Não bastava só Deus prometer ao povo, porque Deus prometeu para todo o povo que saiu do Egito que ia para a terra prometida. Mas Josué teve essa consciência de que ele precisava agradar ao Senhor. E para nós hoje, o que é agradar ao Senhor? Primeiramente, na minha visão, é aceitar Jesus como seu Salvador. Porque quando você aceita Jesus, você passa a conhecer o que Deus quer para a sua vida. Que é o quê? A palavra. É o que está na Bíblia. Antes de eu me converter, eu li a Bíblia, mas parecia que eu estava lendo chinês. Eu abri a Bíblia, mas eu não entendia nada do que estava escrito. Nada. Lia. Sabia ler, mas não entendia o que estava escrito na Bíblia. Então, muitas vezes as pessoas se encontram nessa condição de querer até entender a Bíblia, mas não ter dado o primeiro passo, que é aceitar Jesus. Reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos dele para estar em comunhão com Deus. Então, depois que eu aceitei Jesus, foi como se eu tivesse aprendido a ler. Então, eu passei a ler a Bíblia e passei a entender o que a Bíblia estava dizendo, o que Deus estava dizendo através da sua palavra para a minha vida. Então, a partir daí, eu pude fazer o que Deus quer. E eu faço 100%? Não. E eu acredito que muitas pessoas não fazem e tenham essa consciência também. Mas quando eu li hoje não, já faz uns dias que eu li essa passagem. Se o Senhor se agradar de nós, então Deus me chamou para uma comunhão maior. O que é que está faltando, Hélio, para você chegar na sua terra prometida? É agradar a Deus. E talvez eu não tenha feito isso da forma que Ele quer. E continuando a ler o livro de Números, Deus ficou tão triste com aquela visão daqueles outros 10 homens que disse: ninguém que saiu do Egito com mais de 20 anos vai entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida, porque não agradou a Deus. Então, Josué e Caleb tiveram essa promessa do Senhor, porém, tiveram que esperar da mesma forma os 40 anos para chegar no lugar que Deus tinha dito que ia chegar a ele. Que Deus disse que ia dar a eles. Então, eu aprendi outra coisa. Além de agradar a Deus, eu tenho que esperar o tempo de Deus se cumprir na minha vida. Então, é isso. Eu espero que tenha edificado a vida de muitas pessoas esse vídeo. E como a Mari me desafiou a fazer esse vídeo, eu vou desafiar 3 pessoas.
Primeiramente, o meu esposo, Bruno, para fazer um vídeo. Amanda Micaele, acredito que ela vai gostar de fazer um vídeo. E Ana Flávia, que são pessoas do meu convívio, que eu sei que são pessoas de Deus e que certamente terão uma palavra para compartilhar com vocês. Amém.